Bom dia, hoje é quinta-feira, 1º de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrindo o mês, vamos falar de saúde. Para tratar do tema, eu recebo o secretário municipal de saúde de Santos, Fábio Ferraz. Secretário, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Nathalie, bom dia doutor Ariovaldo, satisfação enorme estar mais uma vez aqui com vocês. E também o provedor da Santa Casa, Ariovaldo Feliciano. Doutor Ariovaldo, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Obrigado, Nathalie, telespectadores do Santa Cecília TV, Nathalie, meu secretário de Saúde, Fábio Ferraz, muito bom dia, é uma satisfação muito grande estar aqui presente, muito obrigado pelo seu convite. Nós é que agradecemos. Estamos aqui à disposição, Nathalie. E você que está em casa pode participar, é só enviar a sua pergunta ou o seu vídeo para o nosso WhatsApp. O telefone está aí na tela, é o 98877-9496. O governo federal quer criar uma fila única para cirurgias eletivas. Secretário doutor Ariovaldo, qual é a opinião de vocês a respeito deste assunto? Acho uma ação positiva por parte do governo federal. Na verdade, em resumo, a ideia é utilizar o sistema de regulação. Em Santos, nós já temos o sistema implantado. Aliás, nós temos dois sistemas que nós utilizamos. O CISREG, que é o sistema de regulação municipal, e o CROSS, que é o sistema de regulação estadual. E temos, portanto, esse serviço, de certa forma, estabilizado. É importantíssimo, e bem rapidamente, explicar o que é essa regulação. Regulação, nós temos médicos reguladores, que são profissionais extremamente capacitados para tal, que trabalham numa espécie de retaguarda. Então, vamos dar um exemplo de forma clara. Um paciente ingressa na UPA central necessitando de algum tipo de atendimento. Evidentemente, prestamos o devido atendimento e, por uma situação X, percebemos a necessidade do encaminhamento para uma outra unidade. Por exemplo, para a Santa Casa de Misericórdia, que também faz esse atendimento. O médico regulador, ele obtém essas informações e ele vai fazer, portanto, essa discussão, no caso, com o pessoal da Santa Casa, nesse exemplo que a gente está dando, para receber esse paciente e, claro, tendo aí dificuldades para encaminhamentos, priorizar os atendimentos necessários em relação à urgência dada àquele atendimento. Então, essa é a lógica. Então, essa é a lógica estendida para as cirurgias eletivas, para os procedimentos eletivos. Prioriza-se as demandas e se resolve elas à medida das suas prioridades. Agora, estendendo um pouquinho esse tema, já parece que encaminharam a portaria de custeio para essas eletivas, né? Para o estado de São Paulo todo, parece que vai ser algo em torno de 57 milhões de reais. Com muita franqueza, não vai ser muita coisa. Doutor Ariovaldo, que está aí nessa missão junto com a Santa Casa, a gente não vai conseguir avançar muito nas eletivas. Mas é um caminho, ou raciocínio, a incrementação da política para isso que seja correta. Agora, seria excelente se viesse com um nível de recursos mais significativos. Essa é a minha pergunta, doutor Ariovaldo. A gente tem como absorver essa demanda com recurso que, apesar dos números serem bonitos, não é o recurso necessário, obviamente. Nathalie, o secretário falou muito bem sobre o setor de regulação aqui de Santos, né? É o setor que regula as cirurgias eletivas, né? Toda demanda que chega à Santa Casa é atendida na hora, né? Porque a Santa Casa dispõe de várias UTIs, né? E todas as cirurgias que chegam à Santa Casa são atendidas de imediato. Agora, realmente a verba é muito pequena, né? O SUS, ele não cobre 60% dos serviços que a Santa Casa realiza para o SUS, né? E é o hospital que mais atende demanda de SUS, né? Perfeitamente. A Santa Casa atende o litoral norte-sul bandeirante, né? Então, realmente, o secretário frisou muito bem, a verba é muito pequena, é irrisória, né? E nós vamos continuar dessa maneira, atendendo o SUS às nossas custas, o município, Santa Casa e outros hospitais que atendem o SUS. Secretário, como é que está o trabalho dos nossos representantes, dos nossos parlamentares em prol
da Secretaria Municipal de Saúde, das emendas, e também em prol da Santa Casa. Como é que está sendo esse trabalho? Olha, uma dedicação muito grande dos nossos 3 deputados da região, deputado Squassone, deputado Beto Mansur e deputado Papa, e em especial os deputados que têm base mais constituída aqui na nossa cidade, deputado Papa e deputado Beto Mansur, têm sido grandes parceiros da saúde. Isso a gente pode falar com muita tranquilidade. Citar como exemplos para não ficar divagando. Tivemos agora uma boa notícia, conseguimos um aumento no incremento dos recursos para custeio do Hospital dos Ativadores. Ainda está longe do necessário, a gente recebe hoje R$250 mil, a partir agora do mês de junho, portanto, a gente tem um aumento para R$618 mil. É longe do necessário, o hospital tem um custeio muito maior, mas foi um aumento expressivo. Sim, eu friso que esse aumento foi conseguido graças a uma articulação política muito consistente do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que esteve com o ministro Ricardo Barros, acompanhado dos deputados Beto Mansur e deputado Papa, que foram peças fundamentais para que nós conseguíssemos esses avanços. Esse é um exemplo, outro exemplo relevante, conseguimos aí desburocratizar e liberar o dinheiro para a continuidade da obra da UPA da Zona Leste, R$3.200 mil que já foram recebidos, o recurso já está na conta da prefeitura e retomamos a obra. Uma situação que incomodava bastante a população e a todos nós. Nós começamos a obra, o dinheiro foi... Parou por quê? Porque a segunda remessa do recurso não foi enviada pelo Ministério. E nós não poderíamos, de forma nenhuma, fazer qualquer outro tipo de ação, porque a gente interromperia o contrato daquilo que foi combinado justamente com o Ministério. Então recebemos uma parte do recurso, 80% do custeio da obra, que é justamente esses R$3.200 mil, estavam parados. Graças a uma articulação em conjunto, contando com a participação dos nossos 2 deputados da cidade, nós tivemos a liberação desses recursos. Eu citei aqui alguns exemplos, mas temos ainda as emendas parlamentares, enfim. Então, sinceramente, acredito que nós estamos com deputados muito atuantes e com um olhar muito específico de apoio para a saúde pública do nosso município. Falando do PS da Zona Leste, secretário, a previsão de entrega era para o fim desse ano. Vai ser postergado? Não, a previsão de entrega do PS da Zona Leste era para o meio do ano que vem. Justamente a previsão inicial, junho de 2018. Vai ser entregue, essa é a nossa expectativa, ao final de 2018. Tivemos aí, portanto, 6 meses aproximadamente de interrupção da obra. Que foi esse prazo onde o recurso não chegou, né? Eu vou falar disso de forma bem rapidinho. Qual que é a regra? O Ministério da Saúde, ele entende que uma UPA custa R$4 milhões. A nossa UPA aqui vai custar mais ou menos R$5,5 milhões para ser construída. É a maior UPA da cidade, a gente vai ter cerca de 3 mil metros quadrados, que é essa UPA da Zona Leste, ela tem estacionamento subterrâneo, enfim. A gente tem aí uma obra já encaminhada. Mas, para a gente começar a obra, a gente fez todos os encaminhamentos com o Ministério, e a regra do Ministério é o seguinte: libera 10% do recurso, portanto R$400 mil, 10% desses 4 milhões, a gente faz as medições do início da obra que nós fizemos, a demolição, enfim, todos esses procedimentos, entrega isso para o Ministério, automaticamente ele libera os 80% para a obra e depois a gente mede de novo, ele libera os outros 10% que faltam. O problema é que se automaticamente demorou um pouquinho demais, né? Tem uma falta de recursos no Ministério e volto a dizer, graças a essa articulação política nós conseguimos desbloquear, liberar esse recurso e retomamos a obra. Agora a previsão de obra é de 1 ano e meio, por isso então a gente está falando esse meio desse ano e mais o ano de 2018 para conclusão e entrega. A UPA da Zona Noroeste, que é um equipamento que a obra já está bem mais avançada, a nossa previsão de finalização da obra é no final desse ano e início das atividades, portanto, no início do próximo semestre, do próximo semestre não, perdão, do primeiro ano. Semestre de 2018, exatamente. Doutor Ariovaldo, e na Santa Casa, como é que os nossos representantes, os nossos parlamentares têm trabalhado? O saldo é positivo? O saldo é positivo. Os dois deputados aqui de Santos, o Papa e o Beto Mansur. Aliás, o Papa, amanhã eu teria o prazer de recebê-lo no café da manhã na Santa Casa. O Papa tem enviado muitas verbas para a Santa Casa. E no mês passado nós estávamos com um problema de liberação da verba do acelerador linear, que estava preso em Brasília, né? Nós já temos o dinheiro da Casa Mata, que bom, para fazer para colocar o acelerador, e havia lá uma pendência no Ministério da Saúde,
que não saía o dinheiro do acelerador. Nós conversamos com o deputado Beto Mansur, isso foi num sábado, eu conversei com ele, na terça-feira o dinheiro foi liberado. Que bom. Então, mais uns meses, eu vou te dizer, no máximo em um ano, a Santa Casa estará com o seu acelerador linear prontinho, funcionando para toda a Baixada Santista, graças a Deus. Secretário, voltando um pouquinho à questão das cirurgias eletivas, quando a gente pensa em saúde, o ideal é que se evite chegar à mesa de cirurgia, né? E aí nós pensamos, tanto nas eletivas quanto nas situações de urgência, nos programas preventivos de saúde, né? Como estão esses programas dentro do nosso município? Olha, nós temos várias ações que são constituídas na rede de atenção básica. A rede de atenção básica, de forma mais clara, as policlínicas, né? Nós temos 32 policlínicas estabelecidas na cidade, é um número bastante significativo, e temos programas bastante exitosos. Eu cito como um exemplo que eu gosto muito, até pelo carisma que o programa traz, que é o programa Movimentos. O que é o Movimentos? Nós temos basicamente senhoras, não exclusivamente senhoras, tem vários homens também, e pessoas com menos idade, mas a maior parte são senhoras que estão aí nessa melhor fase da vida, que fazem atividades de movimentação regulares, atividades importantes para que a gente possa ter um espírito de prevenção, não só para a saúde, no sentido mais concreto de você ter o corpo movimentando-se efetivamente, fazendo atividades físicas, mas para o espírito, para a alma, fazendo com que essas pessoas, que essas senhoras, basicamente, estejam aí bastante animadas no seu dia a dia. Isso é fato, a gente consegue resultados expressivos no sentido do acompanhamento da saúde dessas pessoas que estão inseridas nesse programa que eu citei como exemplo. Mas temos outros programas e a ideia, sim, é que as nossas policlínicas tenham esse habitual, constante acompanhamento dos pacientes para que a gente possa, claro, diminuir as necessidades de intervenções de toda a ordem, né? E esse é o encaminhamento. E eu acredito que em Santos, claro, sempre temos oportunidades de aprimoramento, sempre temos oportunidades para aprimorar ainda mais nosso atendimento nas policlínicas, mas creio que, de forma geral, a gente faz um atendimento bastante satisfatório à população nessas nossas 32 unidades. Doutora Ariovaldo, a Santa Casa passou por um período muito sério de crise, quase fechou as portas, quase suspendeu os atendimentos, e hoje nós vemos que a primeira Santa Casa do Brasil, né? Esse hospital que tem grande história e grande importância para o município de Santos e para a região toda, ele está se reerguendo. A gente saiu de um déficit de 5 milhões e hoje a gente já conta com superávit de quase 1,5 milhão. Como é que foi essa reestruturação? Nathalie, nós assumimos a Santa Casa de Santos no dia 18 de fevereiro do ano passado, 2016. E realmente, mais uma semana, a Santa Casa estaria com as portas fechadas. Foi a maior crise pela qual passou a Santa Casa nesses quase seus 500 anos de vida, né? Nós, então, não restaria outra, senão um choque de gestão, né? Nós fizemos uma ampla reforma administrativa e financeira no hospital, né? Cortamos os nossos gastos pela metade, em 50%. E isso, Nathalie, eu não deixei de comprar nada. Apenas nós combatemos o superfaturamento, né? A Santa Casa continuou a comprar os insumos que comprava. Comecei a equipar toda a nossa farmácia. Quando eu entrei na Santa Casa, o secretário sabe muito bem disso, nós não tínhamos um remédio. Nossa. Um remédio, né? Nós éramos obrigados a pedir emprestado, então em uma semana eu consegui colocar a casa mais ou menos em ordem. Então nós cortamos a nossa despesa pela metade, fizemos uma revisão completa em todos os contratos com médicos, clínicas. Isso reduziu em 40% o valor dos contratos. Nós revisamos todos os contratos de aluguéis da Santa Casa. Isso aumentou a nossa renda de aluguéis em aproximadamente 600%.
Nossa, quanto desperdício de dinheiro, doutor. Nathalie, realmente a Santa Casa vinha, eu não quero criticar ninguém, mas a Santa Casa vinha sendo muito mal administrada. Para que você tenha uma ideia, um apartamento na Floriano Peixoto, no Marechal Deodoro, né, no Gonzaga, estava alugado por R$80. Por R$80. Um apartamento que vale R$2.000, R$2.500 estava alugado por 80. Evidentemente que tem outras coisas atrás disso aí, não vamos entrar em detalhe. Mas foi isso que nós fizemos na Santa Casa. E nós aumentamos a receita, a oferta de serviço, porque na receita também tinha maracutaia, né? Então, nós aumentamos a receita do hospital, diminuímos sensivelmente a despesa e logo no terceiro mês, como você falou, nós assumimos com uma dívida. Não sou eu que estou falando isso. Levantamento contábil, né? O ex-provedor, no discurso dele, quando ele me entregou o cargo, ele falou: te entrego a Santa Casa com 400 milhões de prejuízo e um prejuízo mensal de 5 milhões de reais, dito por ele, né? E ouvido por todos aqueles que estavam lá presentes. Depois de 3 meses, nós viramos esses 5 milhões de débitos para 1,5 milhão de superávit. E estamos vindo, graças a Deus, a Santa Casa, a saúde financeira da Santa Casa é ótima, né? Nós estamos com tudo funcionando, colocamos vários serviços novos. Inclusive abriram 200 vagas para enfermagem recentemente, 200, né, doutor? 200 vagas, não estão todas completadas, isso aí tem uma triagem, né? E não estão todas completadas lá. Então, quem tem o seu diploma de enfermeiro, quer trabalhar na Santa Casa, é só ir lá e apresentar o seu currículo, que ele será apreciado com carinho. Secretário, ouvir essa declaração do doutor Ariovaldo e saber que a Santa Casa está de novo nos trilhos dá um grande alívio, né? Olha, eu tenho, por razões óbvias, contatos com bastantes profissionais da área de saúde, inclusive aqueles que são com bastante experiência na nossa cidade. Eu ouço uma fala que eu gostei bastante outro dia, que é um profissional da área de saúde da nossa cidade, bastante reconhecido, falou o seguinte para mim: Fábio, eu não lembrava a frase, o tempo em que na mesma frase se utilizava a palavra Santa Casa, o termo Santa Casa e o termo superávit, né? Isso não era conjugado há muito tempo na mesma frase, esses dois termos. Então eu acredito que esse é um caminho muito bom. Doutor Ariovaldo e equipe estão aí de parabéns, a gente já vem percebendo esses resultados, a confiança que nós temos aí hoje em termos boas parcerias com a Santa Casa, a confiança que a Santa Casa passa a ter de órgãos externos em relação à nossa cidade, governo do Estado, governo federal. A gente está sempre no Ministério da Saúde, claro, buscando as ações, recursos para a cidade. A gente percebe isso falando com os atores do Ministério, da nossa Santa Casa, porque a nossa Santa Casa, além de ser, evidentemente, o maior parceiro da Secretaria de Saúde, o maior parceiro da saúde pública do município, é a referência nacional. Nós somos a mãe de todas as Santa Casas, o primeiro hospital do Brasil. Então nós temos um reconhecimento nacional com a nossa Santa Casa. E, portanto, é muito importante, por não dizer fundamental, para a saúde da nossa cidade, da nossa região, que a Santa Casa esteja em bons trilhos, e a gente percebe que isso, graças a Deus, é o encaminhamento feito pelo doutor Ariovaldo e equipe, as coisas estão acontecendo de forma correta. E mais do que o respeito de todas essas instituições, o respeito da população, né? A população voltou a respeitar a Santa Casa, né? Voltou a acreditar no bom atendimento do hospital. Nathalie, quando nós assumimos a Santa Casa de Santos, ela não tinha credibilidade alguma. Hoje a Santa Casa tem credibilidade. Isso é muito, muito importante, como o nosso secretário falou, é importante para a Santa Casa, é importante para a nossa cidade, principalmente, porque a Santa Casa não vive sem a cidade de Santos e Santos não vive sem a Santa Casa. Então, realmente, nós estamos andar de mãos dadas, juntos, parceiros sempre, e essa credibilidade que hoje a Santa Casa tem é de extrema importância para nós todos. Secretário, hoje um paciente demora 6 meses para fazer uma endoscopia,
ou um procedimento oftalmológico. É possível zerar ou pelo menos diminuir essa fila? É verdade. Olha, nós iniciamos a partir do mês de março um programa denominado Meta 30. O que é o Meta 30? Nosso objetivo é fazer com que todos os procedimentos, todos os exames sejam realizados num prazo máximo de 30 dias após a detectação da sua necessidade. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro, aprimorando o nosso atendimento nas áreas de especialidades que nós realizamos efetivamente pela administração direta. Os Ambesps estabelecidos na nossa cidade, o Ambesp da Zona Noroeste e o Ambesp Central aqui na Conselheiro Nebias. Na Conselheiro Nebias nós já estamos mudando, a gente vai mudar do prédio que nós estamos utilizando atualmente para uma nova edificação que a gente vai conseguir produzir de forma melhor as nossas ações. A segunda ação é fazer melhores parcerias com o terceiro setor, com as filantrópicas da nossa cidade. Então, esse é um encaminhamento muito importante. Aqui a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa também, a nossa outra filantrópica, e já temos alguns resultados expressivos. Através de uma dessas parcerias, nós encaminhamos de forma bastante significativa mais de 1.300 exames de eletrocardiogramas e testes ergométricos no prazo de praticamente 2 meses. Ou seja, a gente está muito próximo de zerar uma fila, uma demanda que gera quase em 1.800 atendimentos que eram necessários. No prazo de 2 meses, através dessa parceria, nós conseguimos chegar muito próximo de zerar esse número, e a gente vai zerar isso em 3 meses. E após zerarmos isso, nós temos a constância com essas parcerias de manter, portanto, o prazo máximo de 30 dias nos novos atendimentos. Essa mesma regra a gente vai seguir agora, já utilizando a terceiro vetor, que é buscar parcerias junto à iniciativa privada. Lançamos 2 editais importantes na área de oftalmo e na área das endoscopias, que são 2 gargalos significativos, é o atendimento de oftalmo, exames nas diversas especialidades de oftalmologia. Nós temos sim uma demanda retraída significativa, bem como na endoscopia. A expectativa nossa é que a gente tenha aí um bom parceiro estabelecido na cidade, para, evidentemente, remunerá-lo com a utilização da tabela SUS, que é o que nós fazemos aí hoje já nessas atividades de teste ergométrico e eletrocardiograma. Sem dúvida, isso caminhando bem, que é o que a gente espera, essa licitação acontece agora, na data de hoje, isso é bastante importante a endoscopia, e no dia 7, agora próximo, a da oftalmologia. Ato contínuo, assinando os contratos, a gente espera não só zerar essa demanda retraída, mas manter a constância do prazo de 30 dias e caminhar, evidentemente, para outras especialidades. Não paramos nessas. A ideia é que a gente possa atuar em todas as especialidades que tenham demanda significativa de municípios. E já que o nosso assunto é saúde, nesta quinta-feira, a humanização hospitalar foi tema de uma palestra promovida pela Universidade Santa Cecília. Nós tivemos um probleminha técnico, como vocês puderam perceber. Daqui a pouquinho a gente exibe essa reportagem, mas pegando o gancho da reportagem do assunto, a humanização do atendimento é sempre uma reivindicação do paciente que procura, seja a unidade de saúde, seja o hospital. Como é que essa questão é trabalhada dentro da Secretaria Municipal de Saúde com os profissionais e também dentro dos profissionais da Santa Casa? Olha, esse é um tema fundamental na saúde e é um dos paradigmas que nós utilizamos para todos os nossos equipamentos. Eu vou citar como exemplo um equipamento novo, o Hospital dos Estivadores, que iniciamos, portanto, com as atividades de maternidade. E quando a gente fala em humanização, maternidade tem ainda mais a ver. E nós colocamos no nosso contrato algumas metas para não ficar com critérios subjetivos, ao contrário, critérios objetivos. E para nossa felicidade, essas metas vêm sendo batidas, vêm sendo alcançadas. No critério de humanização, tem um dado que eu acho bastante significativo, nós estipulamos uma meta na relação entre partos normais, partos humanizados e cesáreas. Colocamos um teto de 40% de cesáreas. Não mais que superar 40% de cesáreas para justamente estimular a realização dos partos humanizados. Para nossa satisfação, nesse primeiro ciclo, nesse primeiro quadrimestre de atividade do hospital, nós tivemos aí
37%, média mês, de cesáreas em todos os partos que foram realizados. Ou seja, abaixo da meta, cumprimos a meta, essa era uma meta que não poderia superar o número. É um número significativo, só para você ter uma ideia, Nathalie, esse número já despertou a atenção, inclusive, da academia. A FGV, um dos temas de mestrado de um grupo que está se formando agora no mestrado da FGV de São Paulo, nos procurou para poder fazer um trabalho de acompanhamento, de monitoramento desses dados, dessa referência. Ou seja, é importante que a gente tenha também a possibilidade de discutir com a academia ações como essa. Mas o fato é que esse critério de humanização vem sido levado na prática, no dia a dia, dos equipamentos que nós estamos efetivamente tendo à disposição da população no todo e, claro, ainda com maior facilidade nesses novos equipamentos, como, por exemplo, o Hospital dos Estivadores. Então, esse é um tema fundamental. Essa palestra aqui, a gente vai ver a reportagem um pouquinho, contou aí com a participação de alguns funcionários da Prefeitura, da área de saúde, para que nós pudéssemos aprimorar ainda mais as metodologias do dia a dia com essa visão de humanização. E está de parabéns, justamente, o grupo, a instituição Unisanta, em promover ações nesse sentido, porque somam, porque acrescentam e colaboram demais para o dia a dia da saúde pública da cidade. Na Santa Casa, a humanização do atendimento também é uma prioridade, né, doutora Ariovaldo? Nathalie, nós contamos com vários cursos, né, para que os médicos, né, se aperfeiçoem no tratamento mais humanizado do paciente. E nós temos lá o nosso Centro de Controle de Qualidade, que trata disso tudo. Então, nós desenvolvemos lá vários cursos em várias áreas. Você sabe que os médicos muitas vezes são resistentes a algumas coisas, mas graças a Deus na Santa Casa, os nossos profissionais, o nosso corpo clínico, que aliás está de parabéns, estão vendo o nosso trabalho, né, em prol da Santa Casa. Então, tudo aquilo que nós fazemos é muito bem recebido pelo corpo clínico. Então, nós temos cursos sobre humanização e estamos caminhando, graças a Deus, no sentido de humanizar todo o tratamento da Santa Casa de Santos. Agora sim, a gente pode assistir a reportagem de uma palestra sobre humanização hospitalar que foi promovida pela Universidade de Santa Cecília. Pode rodar, por favor. O evento aconteceu no consistório da Santa Casa de Santos e reuniu alunos e profissionais da área da saúde. O palestrante foi o presidente do Departamento de Fisioterapia da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, professor Jorge Sarmento. A diretoria e o corpo docente da Universidade Santa Cecília prestigiaram a palestra, que marcou a inauguração de 2 cursos da pós-graduação, Fisioterapia Intensiva Adulto e Pediátrico. A gente vai começar lá na embriologia, a gente fala das diferenças anatomofisiológicas, a parte de ventilação mecânica, os cuidados com a criança, enfim. E as especialidades, né? A gente não vai abordar só a cardiopulmonar, que geralmente são as pós-graduações em fisioterapia. A gente vai falar de outros perfis de pacientes também, paciente oncológico, paciente renal, gestante, grande queimado, que na verdade, dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente tem todos esses tipos de paciente. Por causa de uma parceria com a Santa Casa de Santos, as aulas práticas vão acontecer no hospital. Para a Santa Casa é um prazer poder contar com uma participação tão importante, não é? Uma universidade que tem o seu nome em toda a Baixada Santista, que traz todo esse conhecimento acadêmico. A Santa Casa também é um hospital-escola, isso pode integrar e dar oportunidade à qualificação daquele profissional que amanhã vai estar prestando seu serviço aqui na nossa instituição. As aulas começam no mês de agosto e as inscrições podem ser feitas pelo site unisanta.br/pós-graduação. Doutora Ariovaldo, essa parceria com a Universidade Santa Cecília, essa abertura de portas agrega tanto para o estudante que lá vai estar, quanto para a instituição. Perfeitamente. Nós temos já há algum tempo essa parceria com o Santa Cecília, né? A Santa Casa e Santa Cecília trabalhando juntos. Isso é importante para a universidade, para a Unisanta, né? E para a Santa Casa também, né?
para absorver os profissionais e a universidade, que tem a Santa Casa para que os seus alunos possam lá desenvolver as suas atividades. A gente tem uma pergunta, pode colocar na tela, por favor? Robson Alencar de Santos. Como e onde os usuários de crack são tratados na cidade? Existe algum programa específico para este tipo de tratamento? O assunto está bem atual, levando em conta o que está acontecendo lá em São Paulo. Ontem eu li um negócio no Facebook que eu achei espetacular. O Brasil é o único país que briga porque estão tentando terminar com o crack. Delicado. Delicado. É um tema extremamente complexo. Em Santos, nós temos, sim, atendimento de acompanhamento desses pacientes. Realizamos esse atendimento no Senat, nos equipamentos relacionados à saúde mental, mas especificamente nos usuários de drogas. O Senat é o primeiro caminho. Fazemos, sim, internações com instituições conveniadas. Instituições essas, a maioria delas ficam até estabelecidas no litoral sul, e aí estamos falando de internações. É evidente que essas internações não são compulsórias, não temos essa demanda, pelo menos esperamos que não voltemos, que não tenhamos no futuro, e não temos hoje. E um dado curioso, nós temos inclusive demanda a ser utilizada. Nós temos mais vagas para ações como essa, nessas parcerias que nós temos com as instituições. Hoje nós temos 21 pacientes internados nessas instituições de acompanhamento. Então, é claro que os nossos técnicos, na minha visão, acertadamente, não recomendam a internação. Por quê? O sistema ideal é o sistema ambulatorial próximo à família, para que possa fazer esse acompanhamento. Mas, infelizmente, há casos em que se necessita, de fato, da internização, casos mais severos, mais graves. Nós temos contratualizados 70 vagas e temos 21 pacientes. Portanto, caso necessário, nós temos como fazer esses encaminhamentos com essas instituições parceiras. Agora, no dia a dia, o que nós, claro, temos já estabelecido na cidade é justamente esse acompanhamento ambulatorial, próximo à família, próximo às pessoas que possam dar um suporte maior ainda a esses pacientes. Temos algum nível de dificuldade em trazer essas pessoas para os nossos equipamentos. Muitas vezes as pessoas, por algum motivo, fora de ordem pessoal, não se sentem confortáveis em ter o acompanhamento médico. Elas estão realmente se colocando ao relento e essa talvez seja a maior dificuldade. Daí, inclusive, não aceitar ajuda, né? Não aceitar ajuda. Exatamente, a discussão da compulsoriedade ou não. Eu acho que o município de São Paulo tomou uma atitude bastante severa, mas é aquela história. Talvez poderia ter sido um pouco mais branda a ação, talvez, mas também é importante que foi feita uma ação. A Cracolândia lá em São Paulo, ela só crescia. Exato, né? Ela só crescia, a gente sabe o poder destrutivo do crack. Eu acho bastante curioso, porque às vezes as pessoas falam, puxa, o poder público é omisso em relação a tal problema. Aí quando toma uma atitude... Exatamente. Aí quando vai para a ação, tomou uma ação. Ora, veja, eu acho que é um momento, foi uma ação relevante. Se poderia ser um pouco mais branda, de repente até poderia. Mas o fato é que começar a fazer a ação, eu acredito que seja um movimento positivo que foi tomado lá no município de São Paulo. Até porque o crack, o usuário do crack, ele perde a sua noção a partir da primeira pedra que ele fuma. A gente conhece, infelizmente a gente viu histórias aí que foram veiculadas pela mídia, por exemplo, o irmão da Suzane van Richthofen, encontrado na Cracolândia. É uma tragédia, né? Se você for olhar a história desse menino, é muito triste. A drogadização, de forma geral, por si só, já é um problema social muito grande. Especificamente, o crack, notoriamente, é uma droga de efeito devastador. Não são poucos os casos que não são relatados, às vezes, de pessoas que têm até um nível estabelecidas, tanto financeiramente como emocionalmente, porque por alguma razão, às vezes uma separação, às vezes uma ação que aconteça na sua vida, de certa forma perdem um pouco o equilíbrio, acabam utilizando num primeiro momento uma pedra. Essa maldita droga e perdem o rumo. Basta uma pedra. Cabe a nós, poder público, tentar apoiar.
Aqui em Santos nós temos os equipamentos, temos a estrutura para poder prover esse apoio àqueles que nos demandam, àqueles que nos necessitam. Nathalie, posso... Claro, deve. Essas comissões de direitos humanos, né, em que obriga o agente público a perguntar para o usuário de droga se ele quer ser internado. Tenha santa paciência. Um usuário de droga, você vai perguntar para ele, jamais, de 100, você pega um que quer ser internado. Né? Então está de parabéns o prefeito de São Paulo, como disse o secretário, reclamam das autoridades, que as autoridades não atacam o problema do crack. Quando ataca, vem as comissões de direitos humanos para estragar tudo. Na verdade, os direitos humanos devem ser utilizados para garantir a vida, né? Então, assim, quando a gente está falando em drogadição, em muitos casos, a internação é o único caminho para que essa vida seja salva, seja preservada, né? A gente sabe disso. Voltando, a gente sempre fala aqui da questão da migração de pacientes de outras cidades para Santos. Santos não pode se ater ao fato de ser a cidade sede e de ter que receber, de ter que absorver essa demanda. A minha pergunta é, não estaria na hora de um pacto metropolitano da saúde? Olha, nós temos um pacto, o último pacto que foi realizado é de 2008, e esse pacto, ele, de certa forma, ele regula onde que vai ser feito o atendimento. De forma bem rápida, qual que é a lógica de financiamento da saúde pública? O SUS, ele universaliza recursos em cima da população, ou seja, você tem cada município, tem a distribuição do seu recurso, recebe o seu recurso em relação à sua população, um cálculo per capita. E aí nós temos a diferença do que nós chamamos de aumento de teto, ou seja, em cima das especialidades que são desenvolvidas em um determinado município, você recebe algo a mais por conta disso. Santos tem uma referência importante, o principal parceiro, como disse, a Santa Casa. Nós temos aí, somos o gestor público do município e, evidentemente, temos um contrato com a Santa Casa. A Santa Casa presta serviços para Santos e para a região. Estou dizendo o exemplo da Santa Casa, mas esse exemplo segue para outras ações também. Esse pacto dá uma limitação de recursos. O problema é que talvez a gente precise rediscutir o pacto de fato. Eu digo com bastante tranquilidade que, principalmente, o pronto atendimento na nossa cidade, a gente tem aí exemplos significativos. 35% a 40% do atendimento diário na UPA Central é feito para outros munícipes de outras cidades. O nosso complexo hospitalar da Zona Oeste, a nossa maternidade Silvério Fontes lá e o pronto-socorro da Zona Oeste atendem 50% em média de munícipes de outras cidades da nossa região. E, claro, esse número foi ainda superado devido à dificuldade que nós tivemos aí nos últimos anos na saúde de alguns municípios, cito com muita tranquilidade Cubatão e São Vicente, que estão num período de retomada. Sim. A gente vê boas notícias, bons movimentos, mas é claro que os atuais gestores não têm, eu sempre digo, varinha de condão, não vão resolver o problema em pouquíssimos tempos. Pouquíssimo tempo. Estão caminhando, mas enquanto caminha, a população precisa do atendimento. E esse atendimento, sim, Santos acaba tendo talvez uma responsabilidade ainda maior de cidade polo, de cidade líder, no seu dia a dia. Creio que essa relação, até ouvi um pouquinho o Ariovaldo, mas também seja bastante parecida na Santa Casa. A gente tem dificuldades dessa ordem também. Agora, nessa terça-feira, a gente teve a reunião ordinária na CIR. O que é a CIR? É o Colegiado Intergestor. Por sinal, contamos com a participação de representantes da Santa Casa, o Augusto, capô de casa, esteve conosco nessa reunião para poder falar um pouquinho da Santa Casa, e nós já levantamos esse assunto. De forma bem clara com os demais secretários da nossa região, os outros 8 secretários da nossa região metropolitana, que a gente tem que realmente estudar uma nova pactuação. Eu acredito que esse tema tem que estar na nossa agenda para que a gente possa aprimorar o atendimento regional. Precisa de uma readequação, né, doutor Ariovaldo? Nathalie, como eu disse de início, a Santa Casa atende litoral norte-sul bandeirante. Estatisticamente, 40% dos usuários da Santa Casa são de fora. Né?
Se você for agora às 10 horas na Santa Casa, você no lugar de hemodiálise, onde o pessoal entra para tomar hemodiálise, que é uma coisa muito triste, né? Você pega aquelas vans de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Pariqueraçu, enfim, vem gente de tudo quanto é lado. E a Santa Casa está com as portas abertas, né? Eu não fecho as portas para ninguém. Nós estamos lá atendendo a tudo e a todos. Mas realmente a demanda de outros municípios pela procura de saúde em Santos, Santa Casa, como disse o secretário, a UPA, que atende metade da população de Santos e metade de outras cidades. Por quê? Porque São Vicente, Cubatão, realmente estão falidas em matéria de saúde. Mas enquanto dá para a gente atender, Nathalie, eu tenho a impressão que nós vamos continuar atendendo com muita satisfação. Eu faço isso com muito orgulho porque eu estou atendendo o próximo. E voltamos a conversar com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, e com o provedor da Santa Casa de Santos, Ariovaldo Feliciano. Chegamos ao último bloco do nosso Bom Dia Baixada. Você pode ainda participar através do nosso WhatsApp. O telefone vai aparecer daqui a pouquinho, já está aí na tela. É o 988779496. Secretário, nós temos 6 minutos para o fim do nosso programa e eu não poderia deixar de abordar a questão do atendimento pediátrico na cidade. Tem sido alvo de muita reclamação, faltam pediatras na rede municipal de saúde. Como é que a gente pode tentar, se não resolver, minimizar esse problema? Olha só, esse é um tema bastante importante. Na verdade, é uma realidade nacional, isso é muito importante a gente frisar, a carência de pediatras, profissionais especializados em pediatria na área médica. Há um movimento de forma nacional de esvaziamento dessa área de especialização, ou seja, os médicos eles estão procurando outras áreas de especialização e há sim uma dificuldade de pediatras em nível nacional. Nossa, e bebê continua nascendo a toda hora, né? Essa é uma realidade. Eu digo que hoje profissionais pediatras são difíceis de terem disponíveis aí no mercado de forma geral. Ainda mais para trabalhar na rede pública. Para citar um exemplo, fizemos um concurso ano passado, pediatras, abrimos 8 vagas. Tivemos aí algum nível de procura, mas somente conseguimos preencher 3 vagas de pediatras na nossa rede. Então esse é um dado importante. Agora, temos algum nível de dificuldade? Sim, temos, como a gente já disse, mas também temos alguns avanços importantes. Hoje, a nossa UPA Central, através do contrato de gestão que nós temos com o nosso parceiro, conta com um corpo de 24 pediatras. É importante a gente lembrar que o PS Central, que é o equipamento que estava anterior à disposição da população em relação à UPA Central, não tinha o serviço de pediatria. Então, simplesmente não existia. Onde que nós fazíamos o pronto atendimento de pediatria? No pronto-socorro da Zona Leste e no pronto-socorro da Zona Oeste. Hoje, no pronto-socorro da Zona Oeste, nós temos 9 profissionais pediatras, temos o plantão razoavelmente bem coberto, ou seja, a gente tem sempre 2 pediatras e, eventualmente, quando há impossibilidade de algum, nós temos aí um pediatra sempre à disposição, principalmente no horário noturno, e na Zona Leste que nós estamos com um nível de dificuldade maior. Nós temos pediatras de forma ininterrupta no período matutino, das 7, no plantão das 7 às 19, porém das 19 às 7, sim, estamos com dificuldade para preenchimento de quadro. Então, qual que é a nossa estratégia? Quando não temos o pediatra, nós temos de forma constante um veículo que faz o translado de pacientes para a UPA Central. Então, em resumo, enquanto a gente não consegue resolver em definitivo, e vamos realizar outro concurso agora, próximo mês a gente abre esse novo concurso para tentar atrair mais pediatras para a nossa rede. O que a gente está fazendo? A gente disponibiliza esse veículo para realizar o atendimento na UPA Central. O atendimento na UPA Central, acredito que seja um bom atendimento. 18% dos atendimentos que são realizados na UPA, num todo, são relacionados à pediatria. Em condições normais, quando não temos nenhum surto, a gente consegue fazer esse atendimento de forma bastante satisfatória. Tranquila. O atendimento, em casos mais graves, algumas crianças à noite eram transferidas para a Santa Casa. Hoje não há mais plantão pediátrico na Santa Casa. Não havia demanda, doutor Ariovaldo? Não, nós cortamos o atendimento noturno porque nós não somos remunerados
pelo SUS para fazer esse serviço. Aliás, nós não somos remunerados pelo SUS para fazer o serviço de pediatria, né? A Santa Casa faz porque quer. Outra coisa, Nathalie, deixa eu falar uma coisa que muito se comenta, alguns jornalistas mal informados, né, publicam muitas vezes maternidade da Santa Casa fechada. Não é assim. A nossa maternidade, ela está aberta 24 horas para urgência e emergência. O que acontece? A Santa Casa atende muita paciente de risco. Sim. Usuárias de droga, né, bebida. Então chegam à Santa Casa sem um pré-natal, né? São crianças de alto risco. Para que o médico faça o parto, você tem que ter um leito de UTI Disponível. disponível. Sem dúvida. Se não tiver, Não faz o médico não faz o parto, 2 vidas em risco, né? certo? Salvo se a mulher se apresentar com um pré-natal, um bom estado, o médico faz o parto. Não há problema nenhum. E em caso de urgência e emergência, ele também vai fazer. Mas deixando claro que a Santa Casa não deixa de atender ninguém. O nosso tempo acabou. A gente poderia ficar aqui mais 1 hora falando, porque o assunto saúde não é uma coisa fácil, né? Eu gostaria de agradecer as perguntas que chegaram para o WhatsApp, que a gente não teve tempo de colocar no ar. Secretário, muito obrigado pela tua participação aqui mais uma vez conosco, pelas informações prestadas. Tenha sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço para divulgar as informações que são pertinentes ao nosso público. Muito obrigado, Nathalie. Doutor Ariovaldo, um forte abraço, nosso grande parceiro da saúde pública no município de Santos. Estamos sempre à disposição, satisfação enorme estar aqui com vocês. Doutor Ariovaldo, muito obrigado pela participação do senhor, pela vinda pela primeira vez aqui no nosso Bom Dia Baixada. Tenha sempre uma porta aberta. Realmente, eu estava devendo essa visita, né, Nathalie? Muito obrigado pelo seu convite. Um grande abraço também ao nosso grande secretário de saúde, o Dr. Fábio Ferraz, que realmente está enfrentando uma situação difícil. A saúde realmente vive uma situação dificílima do Brasil inteiro. E Santos não poderia ser diferente. Mas muito obrigado e todas as vezes que você me convidar, eu estarei à disposição. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Amanhã o nosso tema é a nossa tradicional Agenda do Porto, onde vamos repercutir tudo o que foi destaque nessa semana no setor portuário. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e a nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!